O bom pastor e a oposição. Capítulo 10. Em verdade lhes digo que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, de fato fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus lhes contou essa parábola, mas eles não entenderam o que lhes estava falando. Então Jesus tornou a dizer: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é um assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como meu pai me conhece e eu conheço o pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas também ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem eu recebi de meu pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram novamente divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas não são palavras de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Novamente houve divisão entre os judeus por causa dessas palavras. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que o escutam? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Naquela ocasião, estava sendo comemorada em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno, e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Então os judeus se reuniram ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixarás em suspense? Se és o Cristo, dize-nos claramente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que realizo em nome de meu Pai falam por mim. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Novamente os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: não estamos com pedras para apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia, porque você, sendo homem, se faz Deus. Jesus lhes respondeu: não está escrito na lei de vocês: eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses àqueles a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então por que vocês me acusam de blasfêmia porque eu disse, sou o Filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não creiam em mim. Mas se as faço, embora não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Naquela época, estava sendo celebrada em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno, e Jesus estava no templo caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus o rodearam e perguntaram: até quando nos deixarás em suspense? Se és o Cristo,
Dize-nos abertamente. Jesus respondeu, eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai testemunham a meu respeito, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Mais uma vez os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse, eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai, por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus, não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Jesus lhes respondeu, não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses àqueles a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser anulada, que dizer então do que o Pai santificou e enviou ao mundo? Vocês me acusam de blasfêmia porque eu disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não creiam em mim. Mas se as faço, embora não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Mais uma vez tentaram prendê-lo, mas ele escapou. Depois Jesus voltou para o outro lado do Jordão, para o lugar onde João batizava nos primeiros dias. Ali ficou. E muitos vinham a ele e diziam, embora João nunca tenha feito um sinal milagroso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali muitos creram nele.